Tô tentando aqui, Ivaninho. Teve um problema, a Luciana não conseguiu entrar. E aí eu fiz o convite aqui. A gente vai tentar fazer aqui direto no Face, viu? Mas estou tentando. O ruim de fazer a live no Face é que a gente não coloca as mensagens em evidência. Mas eu tô aguardando aqui, ver se ela consegue entrar. Já fiz o convite. Vamos tentando. Deixa eu avisá-la que já estou ao vivo e aguardando-a. Bem, gente, desculpas a demora, desculpa pela demora, desculpa pelos problemas. Me ajudem, digam aí se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo tudo direitinho aí, a imagem tá boa, porque a Luciana não conseguiu entrar. E aí a gente vai fazer direto pelo Face, tá? No Face eu não consigo colocar as mensagens de vocês em evidência, infelizmente. A gente perde um pouquinho a qualidade, mas melhor do que não ter, né? Já seriam 2 semanas e eu já estava morrendo de saudade de fazer e de estar aqui com vocês. Deixa eu ver se Lu consegue entrar. Aguardando aqui. Se ela conseguir entrar aqui no ao vivo, eu já acrescento ela na conversa e a gente já é, dá um direcionamento, né, para o registro e tenta fazer o trabalho. Infelizmente não tivemos como fazer, o pessoal estava programado até no sábado, aí o pessoal não respondeu e de alguma forma não tivemos como colocar outra pessoa, porque né, teria atropelado as coisas e aí acabou ficando sem nenhum registro, né? No caso, ficou resultado programado para hoje Luciana, ela vai falar da avó, que foi parteira, e a mãe tem um percurso legal. E a semana que vem está programada falar sobre José Balbino e toda a sua história de luta nas associações e o trabalho que ele desenvolveu desde do Tatauí, do projeto Tatauí e outras ações
na associação agrícola. É isso aí, Vaninho. A última live, mais de 2 horas, hein? Boa tarde, Niquima. Aguardando aqui a convidada, Luciana. Não sei o que ocorreu, ela até agora não. Tentando ver alternativas. Eita. Boa tarde, Doris Leide. Seu primo tá aqui na agonia. Gente, Lu disse que está assistindo o vídeo, mas não consegue, eu não consigo convidá-la e ela não consegue entrar. E aí, Cleves, boa tarde. Lucas, Emanuel, boa tarde. É, gente, coisa hoje está difícil. Mas já aconteceu isso com o Caú, na live de Caú. O celular ou o aparelho bloqueia a plataforma e a gente tem que ter essas alternativas. Assim mesmo. Diga a novidade, Cleves. Você passou os dados para a Luciana, foi ver se ela consegue entrar aí no vídeo para a gente incluir ela na conversa, falar um pouquinho
sobre nossa história. Olha, tá completa. Cleves, Nikima, Francivânio, Raquel. O grupo hoje veio completo. Só falta a Lu. Bora, Lu. Abre esse vídeo, dá um clique aí no meu nariz que você consegue entrar. Margarida, seja bem-vinda. Meu Deus. Só falta a convidada. Que não consegue entrar. Deixa eu tentar mandar o link para ver se ela consegue entrar pelo link. Professora Ana Lília, bem-vinda. Lu, eu não sei. Eu acho que, Lu, você só vai conseguir entrar pelo celular, viu? Mas a gente consegue. Lu não teve tempo para testar, a gente perdeu um tempinho aqui. Que eu estou transmitindo via celular. Que no Facebook a gente só faz a conversa se tiver no celular. Vê se ela consegue agora. Ah, agora a Lu apareceu. Lu, eu vou mandar um convite para você. Vê se entrar agora. Aceita o convite. Que bom! Maravilha! Ô Senhor, que dificuldade, Gente, que Luciano. complicado. Hoje o negócio ficou complicado, hein? Não sei o que foi que aconteceu. Hein? Já estava ficando um pouco nervosa. Pensei eu que no negócio hoje não ia rolar. Já pensou, Lu? Seria complicado. Logo no seu dia, a gente esperou tanto por esse dia. Pois é, achei estranho, mas Mas vamos lá, né? O pessoal já está por aí. Eu vou só tem muita abrir. gente aí. Lilian tá lhe assistindo, viu? Pois é, eu vi o comentário aí enquanto eu estava tentando entrar. Eu estava ouvindo os comentários aqui quando você falou.
Pronto, eu vou só colocar, abrir o Face aqui para que eu possa estar acompanhando os comentários, porque eu tive que abrir no celular, né? É, sim. Mas vamos lá, vamos nós. Já relaxou? Um Eu pouquinho. também. Ô Lu, a gente faz em 3 blocos. O segundo bloco é o mais importante, mas a gente continua, mantém os 3 blocos, tá bom? Ok, tranquilo. Primeiro bloco, quem é você, tá? Posteriormente, a gente já adentra nas duas personalidades que você vai trazer, né, como história. Então, faz uma autoapresentação. Enquanto você tá fazendo a autoapresentação, eu vou organizar só o celular aqui, colocar ele no carregador, para que a gente também não fique no meio do caminho, tá bom? Então, quem é a Certo. Luciana? É, Luciana. Se apresente. Então, Luciana Barbosa, mulher negra, professora, eternamente estudante, filha de mulheres muito fortes, marido Socorro Barbosa, minha mãe, Isabel Barbosa, minha avó, a primeira de 5 irmãos, todos incríveis, como eu já disse da outra vez, gênios, minha mãe colocou gênios, irmãos maravilhosos, pedaços assim extremamente importantes de mim. Filha de Jovaldo, popularmente conhecido como Zé de Ciano, meu amado pai. Uma família nada pequena, né? Nós somos o que os sobradinhos chamam de cianos, né? Apesar de esse não ser o tema do momento, mas faz parte da história. Esta sou eu. É, eu só vou explicar que o pessoal está acostumado a ter uma visão melhor da plataforma, com estrutura, né? Vendo as pessoas. E aí devem estar estranhando o formato que a gente conseguiu colocar hoje. Mas aí Luciana teve uma dificuldade com o aparelho bloqueou a plataforma. E aí a gente está transmitindo direto do Facebook. É por isso que está esse formato estranho. Mas, assim, diante das possibilidades, a gente resolveu fazer mesmo assim, né, Lu? Eu acho É, que eu esperei muito por esse dia, então tinha que fazer. E então, Lu, nesse segundo bloco, você ficou para falar de duas pessoas, como você já, inclusive, descreveu, duas mulheres fortes. E aí, como foi que você sistematizou essa narrativa dessas duas mulheres fortes? é uma narrativa, na minha opinião, difícil até de ser sistematizada. É uma história com muitos viés. Eu pretendo começar por Isabel Barbosa. Eu acredito que a história das mulheres da nossa família começam com ela, ainda que ela não tenha sido a primeira, porque ela foi uma mulher extremamente diferente. Eu acredito até à frente do seu tempo. Uma mulher muito forte, muito grande, como poucas que eu conheci na vida. A minha avó, Isabel Barbosa, é filha de descendentes de escravos. Não conheceu a escravidão, mas conheceu a senzala. Conheceu de perto. Não falava disso com muita alegria, não. Mas conheceu a senzala. E viu de perto muitas dores. Na pele, muitas delas. Uma mulher que casou muito jovem, exatamente por não ter pais, mas que amou profundamente seu esposo, José Antônio. Era assim que ela dizia o nome dele para a gente, mas ela o chamava de Tonho. E até os últimos dias de sua vida falava dele com um amor profundo, intenso. Também aprendemos isso com ela. Aprendemos a amar com uma intensidade muito grande. A minha avó era um misto de emoções e de sentimentos. Era extremamente intensa, muito intensa.
e amava o que fazia. Não, 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 não passou a ser parteira porque gostava de ser parteira. Passou a ser parteira porque a necessidade da vida a levou para este caminho. A minha avó casou-se muito cedo, era filho, de, como ela dizia, de rapariga, né? Mas isso foi escondido dela até a idade adulta, né? Ela foi criada pelo próprio pai como se fosse irmã dele. Ioiô Zé Francisco. Ele era o pai dela, mas ele não dizia para ela porque ele não queria que ela se sentisse é, menosprezada, inferiorizada por ser filha de uma mulher solteira. Segundo ela, a mãe dela entregou ela para essa tia criar logo assim que ela nasceu, porque ela teve um problema logo após o parto. E uma mulher, quando morria, quando tinha algum problema no parto, mesmo após 6 meses do parto, se ela morresse com alguma coisa em relação ao parto, e aí ela foi criada por uma tia dela, né? O pai o pai biológico, que criou ela como se fosse irmão dele, para que ela não fosse menosprezada, humilhada, tratada mal, como era comum na época. Ainda muito jovem, ela casou-se, exatamente por condições na vida, era muito normal. Casou-se muito cedo. Infelizmente, a gente não tem certeza da idade da minha avó. A gente tem algumas noções por conta dos cálculos que a gente fazia em relação ao que ela contava de algumas épocas da vida dela diziam. Porque meu pai é que tirou os documentos da minha avó quando casou-se com minha mãe. Então, pra você ter uma ideia, ela não tinha documentos. Era casada apenas no. E levou à morte. Ela ficou viúva, com 5 filhos, para criar. A minha mãe, a essa época, tinha 4, 5 anos, creio. A gente não tem certeza das idades, eles eram muito confusos as histórias deles, cada um conta uma história. O que eu sei é que a minha avó era negra e tinha um fenótipo exatamente bem negro, ela era bem negra, de verdade. Acho que a gente aprendeu a ser negro com ela, bem mais que com minha mãe. A minha avó era neguinha do cabelinho de pichel, como diziam, sabe? Coisa mais linda do mundo. Brava, guerreira, uma mulher que enfrentava as lutas mais incríveis. E como ela prometeu ao esposo dela no leito de morte que não deixaria que ninguém pegasse os filhos, que ninguém separasse os filhos, então ela, eu não sei te dizer, Raquel, com qual idade ela casou. Ela não sabia dizer pra gente a idade certa dela. Minha avó não entendia de números. Então, ela ficou com os 5 filhos. Segundo ela, os parentes do marido muita, muita fome. Era uma parte bem dolorosa da vida. Mas, ao mesmo tempo que era dolorosa, foi o que os uniu também. Principalmente os 4 mais novos, porque o mais velho já saía para ganhar dinheiro, né? Viajava como barqueiro, trabalhou na Franab, trabalhou em alguns espaços que eu já via naquela época. Mas os outros 4 que ficaram em casa com ela, esses viram todas as lutas dela muito de perto. Minha mãe disse que ela passava de 15 a 20 dias fora de casa, porque ela ia fazer parto nas redondezas. Ela era de Santana, da Santana Antiga, não dessa Santana que existe aí, né? Da Santana Antiga, que foi inundada por águas. E ela viajava a todos aqueles arredores. Boqueirão, Saco do Meio, Ilha da Cachoeira, Ilha de Santana. Esses são os lugares que eu me lembro, os poucos lugares dos quais ela tratava com a gente.
e ela ia a esses lugares para fazer partos. Né? Ela fazia partos nos lugares mais longínquos, onde fosse chamada. Como naquela época as pessoas não pagavam com dinheiro, pagavam com o que tinham. O que ela trazia dessas viagens era abóbora, batata, né? Feijão, arroz, açúcar, farinha. Só que entre essas idas e vindas, o que tinha em casa sumia, né? Acabava. E a minha mãe ficava com uma tia que os criava e com os outros irmãos, numa luta constante, constante. Era uma dificuldade muito grande, atroz, eu acho. Bem doloroso quando eles falavam dessas dores que leram. A minha avó também fez uma escolha muito difícil, eu penso. Ela escolheu não casar-se de novo. E não foi porque não tivesse encontrado pretendentes, porque ela era uma negra linda. Né? E nós, inclusive, vimos alguns pretendentes aparecerem. Mas ela sempre esbarrou na necessidade de criar os filhos sem permitir que ninguém os tocasse, só ela. Ou o irmão mais velho, que era quem de vez em quando chegava junto, porque ela não permitia que outras pessoas gostassem. A minha mãe muito traquina, muito peralta. A minha tia, que hoje está com a gente, também. O legado da minha avó é um legado diferente, Cleiton, porque a gente aprendeu com ela umas coisas que eu vejo que hoje a gente não aprende com as pessoas não falam sobre essas coisas. Né? A gente aprendeu que a dor é normal, que ela virá, não tem outro jeito. E que a gente tem que fazer dela degraus. Foi isso que ela fez, sabe? Mas a minha avó, apesar dessa pessoa linda, ela tinha uma mágoa muito grande, Cleiton, que foi uma coisa, inclusive, que motivou as minhas pesquisas na universidade, na academia. Ela tinha uma mágoa muito grande da Chesf. Quando ela falava da Chesf, a voz dela tremia. Ela dizia assim, eu lembro de algumas vezes ouvir ela dizer, nem mesmo os nossos mortos nós podemos visitar. Era uma dor muito grande, porque as cabras, e ela trouxe poucas cabeças. Acho que meu pai conseguiu trazer, na verdade. E ela ficou muito, muito machucada, muito magoada com a Chesf, porque o dinheiro que eles disseram que deram a ela, que era para ser as tais indenizações, só serviu para meu pai comprar uma porta e uma janela. Todo o restante, meu pai construiu aqui junto com minha mãe, para ela. Né? Uma casa com 4 cômodos, que é o que ela tinha. Né? Hoje, graças a Deus, minha tia mora nela, é uma casa bem maior, mas era só isso. Nem mesmo um banheiro tinha na casa. Né? A minha avó usou sempre o banheiro da casa dos meus pais, porque não tinha como. Para ela, não era uma madrasta. Ela dizia que uma madrasta, às vezes, era boazinha. A Chesp era muito cruel. E a gente cresceu ouvindo vozinha dizer isso, né? No entanto, também a gente aprendeu com ela como cuidar dos filhos, mesmo aqueles que não eram seus. É, hoje as pessoas não entendem muito, mas as mulheres, as parteiras, elas chamavam os filhos, né, as crianças que elas traziam ao mundo, elas chamavam de filhos. Né? Eles chamavam elas de mãe, e eles tinham respeito, eles tinham uma paixão na e, e eles tinham, sabe, aquele respeito, era um respeito diferenciado que a gente não encontra mais. Uma delícia mesmo de se ver. E quando uns haviam partido, e ela dizia que uma mãe não deveria partir antes dos filhos. Era muito doloroso saber que um filho, mesmo de pegação, tivesse partido. Ela não gostava. Então aí ela foi ficando.
da morte dela, nós recebemos uns filhos dela de pegação em casa que tinham vindo ver ela. Foi extremamente doloroso, para nós e para eles, né? Você já imaginou você Uhum. buscar a sua mãe e de repente você saber que ela não está mais ali? Foi bem difícil, muito bem difícil, muito complicado. Mas era uma mulher guerreira como pouco. Trouxe algumas centenas de crianças ao mundo. Eu posso dizer centenas, porque a gente não imaginava que fossem tantas, mas durante o velório dela é que a gente descobriu os partos. Mas algumas pessoas que nós conhecemos um pouco antes da partida dela, a minha avó começou a fazer partos com 16 anos. Então, tudo indica que ficou viúva por volta de 16 anos. Quer dizer, era uma menina, né? Eu não sei bem como é que essas coisas aconteciam, como é que se davam os casamentos na época, nem com que idade ela casou, porque ela não sabia dizer pra gente. E a minha mãe não tinha muita noção disso, porque a minha mãe também casou muito cedo, né? A minha mãe casou muito, muitíssimo jovem, né? Mesmo muito mais, como ela dizia pra gente, muito mais por necessidade que por amor. O amor foi construído posteriormente, né? Ainda tratando da minha avó, uma outra coisa que nos encantava nela, nos encantou até a hora em que ela partiu, é que ela era dona de uma lucidez assustadora. Mesmo quando ela começou a partir, que foi uma coisa interessante, não sofre, filha, porque dessa vez não vai ter outro jeito. Só que ela estava bem de saúde, a gente não imaginava que fosse acontecer nada. E aí ela disse isso à minha mãe que numa feira, e na segunda-feira, quando a gente acordou, ela tinha tido um AVC durante a noite. E nós levamos ela ao médico, buscamos um médico e tudo, mas a orientação do neurologista é que a gente não podia exigir mais dela, porque o espírito dela era extremamente jovem, inclusive ela estava fazendo muita força para ficar, mas que o corpo dela não aguentava mais. Então foi uma despedida, como é que eu posso dizer, dolorosa, mas ao mesmo tempo tranquila. A gente, com toda a saudade que ficou, a gente tinha certeza que a missão dela na Terra havia se cumprido. Independente da nossa fé, da maneira como cada um de nós pensasse, era essa a sensação que a gente tinha quando a gente falava de vozinha. Uma mulher que lutou até o último instante, ela lutou, 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 fervorosamente, incansavelmente, para criar os 5 filhos e depois para ajudar os filhos a criar os netos, né? Ela teve muitos netos e bisnetos e conheceu muitos bisnetos. Os bisnetos têm lembrança dela adoráveis, né? A sua Teve um corte no finalzinho, mas a gente está conseguindo acompanhar. Muito interessante a história de sua avó e incrivelmente admirável, uma pessoa que deve ter sido uma espiritualidade incrível. Eu até estou aqui imaginando e viajando a partir da sua fala de como uma história dessa é muito importante na magnitude, assim, pensando a história da cidade. Eu conheci outras pessoas que também eram rezadeiras da época, né? E sua avó também, segundo o Cleves, era rezadeira. E me diz uma coisa, o que é que você acompanhou desse papel que ela exercia para a comunidade, desse serviço, dessa relação com o sagrado que sua avó possuía?
Fala um pouquinho para que a gente possa entender, porque foram algumas partes que a internet não contribuiu, houve um corte aí. Acho que a internet está travando ainda. A internet está ruim, não está nos ajudando hoje, né, Cleiton? Hoje está difícil, mas melhorou agora. Melhor. A que é triste, sim. É muito triste a gente não encontrar mais aquele sujeito que era tão significativo para a gente. Quem mora aqui na Rua 8, a gente tem um certo apaixonamento pela nossa vizinhança. A grande maioria dos vizinhos são vizinhos da época. E, então, todo mundo conhece todo mundo é realmente encantado. E a minha avó, ela era mãe de todos eles, de todo mundo aqui da rua, todo mundo chamava mãe bebê, tomava bênção, né? E ela era conselheira também, todos eles, todos, as mulheres principalmente, mas também dos homens. Aquela mulher que chamava atenção, que botava no legal, que botava no lugar, que dizia que não estava certo, que muitas muitas mulheres fortes como Mãe Bebé, fizeram parte dessa construção histórica que nós somos. Né? Mãe Bebé era o que eu tinha de referência, mas a gente sabe que não é a única. Tem muitas outras histórias dela que precisam ser contadas. Muitas histórias fortes de mulheres fortes. Certeza. Temos essa responsabilidade, né, Lu? Isso. Enquanto acadêmicos, né, que acreditam realmente, né, na necessidade da existência desse pertencimento, dessa conexão dos jovens, dos adultos, das pessoas com a cidade, com o lugar, com o território. Essa conexão, esse sentimento de pertencimento, ele é necessário para o fortalecimento das pessoas enquanto povo, né? Então, assim, sair dessa subjetividade do conceito de povo e passar a ter o sentimento de emancipação, realmente de força enquanto um coletivo maior, né? É uma coisa necessária não só para a nossa cidade, mas até para o próprio país. Eu acho que quando a Pra... gente assumir esse sentimento de que o país, enquanto um território, ele é nosso, ele não é de uma parte desse todo, eu acho que a coisa começa a caminhar de uma forma diferente. E essas histórias, e o que eu sempre ressalto da cidade de Sobradinho, é que as histórias que nós estamos registrando e as histórias que vocês narram aqui, elas trazem sempre fortes. Então, talvez esteja aí, inclusive, uma demanda de pesquisas correlacionando com o aspecto de organização social, de movimentos, e principalmente com a presença de mulheres, mulheres fortes, mulheres que souberam transcender barreiras de um passado muito difícil e que perceberam que só no coletivo elas conseguiriam superar, e superaram. Então, Sim. assim, é bacana que, por exemplo, o exemplo que você traz de sua avó,
ele não é algo que está a par da história da cidade. Pelo contrário, ele é algo que era massivo. E isso não é comum, e não era comum naquela época. É Mas em verdade. Sobradinho isso foi forte, né? De um conjunto de mulheres que adentravam em bordéis para salvar, retirar mulheres que queriam sair daquela vida. Se é difícil Exatamente. hoje, imagine naquela época. Então, eu acredito que essas histórias elas precisam de mais visibilidade. Assim, Sim. é algo que eu Porque, aponto para que, quem sabe, no futuro, outros jovens, outras pessoas da nossa cidade que estejam fazendo qualquer curso relacionado principalmente às humanas, que eles possam estar visibilizando essas histórias, aproveitando essas lives, essas conversas, fazendo outras e claro, visibilizando, trazendo essas histórias que estão na periferia do que é oficial e trazendo para a zona central, que é algo que é urgente. é urgente. Cleiton, que nós precisamos pensar sobre quem nós somos, de quem nós fomos também, porque isso é extremamente importante para saber quem nós seremos, né? Eu fui educada por essas mulheres, partindo da minha avó e chegando à minha mãe, a gente viveu uma luta árdua, árdua. Até os 10 anos de idade, a minha mãe, ela lutava em casa, era em casa conosco. Meu pai pescador, é, um homem extremamente responsável, graças a Deus, eu posso dizer que assim, morro de orgulho, de muito, muito orgulho mesmo, porque nunca nos faltava nada. Nós éramos 5 filhos e todos os 5 estavam na escola. Eles eram muito preocupados com o nosso processo educacional, sabe? O meu pai, eu lembro que assim, meus irmãos, eles aprenderam a trabalhar, a pescar, mas não era meu pai que ensinava, porque ele dizia: não quero você aqui, isso aqui é muito duro, você vai para a escola. Era assim que ele dizia, né? O meu irmão, o José Antônio, ele ousava, ele ia, ele obrigava, porque ele insistia tanto que ele terminava impelindo meu pai a levá-lo. Não tinha outro jeito. Mas não era pelo gosto dele. Ele queria que a gente fosse estudar. Ele sempre foi preocupado com isso. Meu pai, a minha mãe, eles sempre se preocupavam com para casar. Ela precisou modificar a certidão de nascimento na época, porque não podia casar com 12 anos. E aí a gente perguntava assim para ela: mas mãe, com 14 anos, ela dizia: não foi por amor, eu não era apaixonada. Eu era uma menina, mas a vida era muito sofrida. A minha mãe sofria muito naquela vida de parteira. E meu irmão mais novo teve que sair da escola porque a gente não tinha condições. E aí, quando ela conheceu meu pai, ela disse que meu pai foi aquela tábua de salvação para ela. E quando naquelas conversas de relacionamento, ela disse a ele: olha, só quero um homem se ele puder cuidar da minha mãe. Se ele não puder cuidar da minha mãe, não me serve. Até o dia que ela partiu, né? E ela o amava, sim, mas ela sempre disse isso pra gente, que o amor se constrói, o amor não é olhar no olho e dizer que está apaixonado, que foi a primeira vez. Não há esse amor. Para ela, o amor era algo que se construía a partir do respeito, a partir da admiração, a partir da palavra firmada que não voltava atrás. Isso é que era o amor. Então, esse amor de apaixonamento, ela dizia assim pra gente: oh, isso é carne, isso passa, não serve, não vai adiantar. O amor é isso aqui. É você poder olhar no olho e saber que vai poder contar com o outro. Entendeu? Quando eu estava com mais ou menos 10 anos,
as coisas começaram a ficar muito difíceis, a pesca não estava dando para sustentar os 5 filhos na escola. Então minha mãe começou a costurar, ela também era costureira. Ela começou a costurar em casa, mas a nossa comunidade era muito pobre, tá, Cleiton? Então, o que ela fazia não era suficiente para sustentar a gente, né? Então, o que ela fez? Ela disse, agora eu vou ter que trabalhar, agora eu vou ter que sair de casa. E ela viveu lutas incríveis, inclusive no casamento, por conta dessa saída de casa. Você sabe que as mulheres que saíam de casa e iam trabalhar na Vila São Francisco, na Vila Santana, elas não eram bem vistas aqui na São Joaquim. Então ela viveu muitas lutas por conta disso. No entanto, ela não se preocupava. E ela dizia: o objetivo é que vocês estejam na escola. O objetivo é que vocês estudem. Então eu vou trabalhar. E era uma mulher que tinha. Minha mãe era uma guerreira de um jeito. A gente não conseguia entender. Ela tomava uma decisão, ela não voltava atrás, não tinha jeito. E ela dizia que quando tomava, tinha pensado muito naquilo ali. Ela não ia voltar atrás. Ela sabia o que estava fazendo. Então, quando eu completei 11 anos, ela deixou de, de, de costurar em casa e passou a trabalhar na Vila São Francisco, na Vila Santana. Uma comadre dela, minha tia, que morava aqui em frente, na verdade, de novo aqui em frente à nossa casa, ela arrumou para ela, eram 2 dias de serviço na época. Só aqueles 2 diazinhos, que era para começar, né? E aí ela começou e nós ficávamos em casa. E essa era a luta. Nós ficávamos em casa, eu a mais velha, de 5 irmãos. Em seguida vinha minha irmã Másia e depois o meu irmão Toninho. Aí Cléa e Pio eram os caçulas, então esses aí eles só recebiam o nosso cuidado. Mas eu, Másia e Toninho, nós ficamos na responsabilidade de casa, entende? Nós que cuidávamos de tudo, tudo. E inclusive dos nossos irmãos mais novos, sabe? Cuidávamos dos nossos irmãos mais novos. Cuidamos, inclusive, muito mal, porque, na verdade, nós passávamos muita mão pela cabeça. E esse trabalho dela tinha um viés é, que às vezes nos incomodava. A minha mãe não trabalhava porque queria ter dinheiro. Quer trabalhar, eu arrumei uma faxina para você. Se você quiser. Agora não pode ser mais do que uma vez por semana, porque você tem que estudar. Eu passei a estudar. Passei a. Sabe? Não deixava faltar nenhuma compreensão do que realmente estava vendo. Ela não permitia. Cleiton, só um instante, eu tenho um problema aqui, vou resolver rapidinho. Mas a gente ficava nessa luta constante, diária, para que tudo desse certo, para que tudo se fizesse perfeito. Né? Às vezes, quando as coisas não iam bem, por exemplo, quando a gente começou a namorar, e aí já não eram, as coisas já não eram tão tranquilas, porque adolescente é trabalhoso, e a gente aprendeu com ela que as coisas eram assim mesmo, que fazia parte da nossa idade, que a gente tinha que ter calma, ter paciência, que tudo ia se resolver. Ela era uma mulher muito paciente. Tinha uma paciência, inclusive, para a dor que eu não herdei. Às vezes a gente se angustiava porque a gente dizia: mãe, tá doendo? Só um pouquinho. A gente sabia que estava incomodando muito.
Ela teve um problema sério com obesidade a vida inteira. Ela lutou contra a obesidade. E em consequência disso, dessa obesidade, ela teve problemas graves de coluna. E tornou-se hipertensa a ponto de terminar perdendo sua vida, porque o problema dela foi cardiológico. Levou minha mãe da terra. No entanto, você não via minha mãe se reclamar. Na verdade, ela morreu. A paciência para resolver as coisas. Mas ela também tinha a intensidade da minha avó, sabe? Eu lembro quando eu fui para minha defesa do TCC, ela disse: Nós vamos, eu vou. Eu disse: Mãe, não precisa. É um TCC, mãe. Deixa para quando for colação de grau. Como é? Assim, com aquela. Você tá maluca, menina? Numa escola que você passou 4 anos, eu nunca fui lá, gente, casar. Eu nunca fui lá. Sua última prova é a prova do ano, a prova do curso, e eu não vou ver, vou sim. E ela foi. E ela estava lá. Acho que foi um momento, assim, de todos os momentos incríveis que nós vivemos, porque a minha mãe era tão intensa que a gente tem muita coisa boa para ler dela. Mas de todos os momentos incríveis, assim, não teve um momento em que eu sentisse ela mais minha mãe do que naquele, sabe? Porque, assim, eu tava na faculdade e eu tava casada, sabe, Cleiton? Não tinha. Nenhuma mãe quer se sentir obrigada a cuidar de um filho depois que ele sai de casa. Mas a minha mãe, não, ela cuidava da gente. Como era como uma época, sabe? Quando eu falo da minha mãe, eu me lembro de outras mães que eu conhecia aqui tão perto. Ai, Dona Cláudia, Dona Genésia, Dona Helena, que cuidam dos filhos assim com uma intensidade, com uma força, com uma representatividade que não se encontra mais e que foram deixadas ao esquecimento. Para mim isso não é justo, sabe? Eu tive muita dificuldade, você sabe, quando você me fez o convite para falar dessas histórias, porque falar da minha mãe é algo muito recente, né? A vida dela é muito recente. E as pessoas costumam dizer algumas pessoas costumam dizer que a gente é muito dramático, né? Eu tenho. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que seria justo deixar essas mulheres esquecidas, né? Essas mulheres que foram mães, mães de seus filhos, mães dos seus filhos, mães das suas noras, dos seus genros. Elas foram mães dos filhos dos vizinhos que precisavam dela, sabe? Porque, como minha mãe, por exemplo, a gente tinha aqui uma coisa que a gente estava lembrando esses dias aqui na porta. A nossa vizinhança era muito comum. Você sabe da minha relação com Thaís, que está por aí assistindo. E Thaís era uma menina super peralta. Eu trago uma relação mais recente. Ela foi criada pela avó, que era a mãe, né? Não tem história. E quando ela aprontava, a gente gritava: Dona Genésia, a Thaís aqui, põe pra casa, minha filha, põe ela pra casa. Sabe? Aquela coisa que todo mundo era mãe, sabe? Todo mundo cuidava. Toda mãe era mãe, não só dos seus, mas de todos os outros filhos das outras mulheres ali por perto, sabe? Quando a gente ia para o rio lavar roupa, a gente foi muito lavar roupa com a minha mãe. E todo mundo levava seus filhos, e elas todas cuidavam dos filhos de todas, sabe? Socorro, a Luciana ali onde tá, ó. Pega aí, puxa pra cá, sabe? Aquele cuidado, sabe? Assim também elas faziam quando elas iam trabalhar, né? Nessa que acho que nos trouxe como madrasta, porque a Chester sempre foi muito madrasta nossa, né? Eu sou muito
eu sou muito severa na minha relação com a Jéssica, porque eu penso que ela deveria ter tido uma. Ela teria responsabilidades sociais, não assumiu, ela relocou. Eu nem acredito que relocou, eu digo mesmo é que deslocou. As dores que a minha avó sentiu até o último dia da vida dela em consequência da ausência do cuidado que deveria ter tido. Simplesmente tiraram eles de lá e mandaram embora, né? Mandaram embora. Eles não receberam nada em troca. Nada. Eles não receberam outras terras para cultivar. Eles não receberam nada. A casa onde hoje é a casa. Sim. A história da minha mãe e da minha avó, elas são histórias muito fortes de mulheres que ajudaram a construir a nossa terra, que contribuíram. E minha sobrinha, a filha da minha irmã, a caçula, país. E a gente começou a conversar e a conversa foi descambando assim para um espaço tão emocional, tão forte, tão angustiante que de repente. Ô, Lu, a internet não está ajudando muito. Está cortando bastante agora no final. Verdade. Que É, pena. tenta ficar mais próxima Vou tentar, do vou sair daqui para roteador. fora, ver se fica melhor. Porque é aqui mais fora. Agora travou muito. É verdade. Mas a gente conseguiu, eu acredito que a gente conseguiu registrar os pontos que são principais, mas eu acho importante também voltar um pouco. Um aspecto que você ressaltou e que pode ser que passe despercebido se a gente não realçar é o fato de, por exemplo, para os mais jovens, pensando aqueles que não viveram, não vivenciaram essa história, as diversas mulheres que trabalhavam nas vilas São Francisco e Santana, nós podemos inclusive fazer essa retrospectiva e pensar quantas e quantas mulheres não saíam da Vila São Joaquim para ir trabalhar na Vila São Francisco e Santana e quantas dessas mulheres não tiveram o mesmo problema que a mãe de Luciana teve em relação a um problema de saúde que provavelmente esteja relacionada ao trabalho, à forma como trabalhava e que não tiveram direito à questão de auxílio relacionado
pensando o trabalho. Assim, uma retrospectiva que eu acho importante de ser feita, estou aqui convidando, porque é algo que eu tenho percebido em outros espaços. Luciana, faz um comentário que aí eu te convido novamente. Então, assim, Sobradinho também teve essa especificidade. Então, foram várias e várias mulheres que passaram por esse processo de ter que ir trabalhar na Vila São Francisco, Santana, sem direitos trabalhistas, sem cuidados, sem registro em carteira, e posteriormente talvez tenha adquirido alguma, algum, alguma patologia, e essa patologia não foi relacionada ao trabalho, à forma como elas trabalhavam. Então, assim, é um outro ponto importante, inclusive, a ser realçado na história de Sobradinho. É um outro ponto que a gente pode estar destacando a partir da narrativa de Luciano ou de outras narrativas similares. E é por isso que realçar essas histórias, trazer essas histórias para o centro do que é oficial, do que é tomado como oficial, é algo urgente. Direitos trabalhistas, isso. Mas, enfim, Luciano está tendo diversos problemas com o sinal de internet, mas eu acredito que o que ela narrou até agora traz dois aspectos bem interessantes da nossa história. O primeiro, da avó, que foi parteira, rezadeira, benzedeira, como as pessoas chamam. Ou seja, e a partir dessa representatividade dela, a gente pensa, inclusive, essas mulheres fortes e a relação do passado que as pessoas tinham com o sagrado, entre o sagrado e o profano, ou a relação com o sagrado, pensando a possibilidade da existência de religiões que estão para além do que a gente percebe no hoje, ou a concepção de religião que nós temos hoje, e posteriormente a relação também com os filhos que ela trouxe ao mundo, né? Que a parteira tinha uma relação com essas crianças de uma relação parental, né? Mesmo não sendo consanguínea. E a história que ela narrou da mãe, que com esse trabalho doméstico, né, sem os direitos trabalhistas garantidos. Mas se a Luciana não conseguir retornar, eu acredito que o que ela contou até agora foi bastante interessante, dinâmico e que aponta diversas possibilidades de pesquisa. E aí eu faço novamente o apelo para os jovens da cidade que fazem faculdade, principalmente nas humanas, pensem em estudar sobre a nossa cidade, aproveite essas lives como base, né, que conduz à escolha de um tema e à possibilidade da pesquisa, e posteriormente aproveitar os resultados, né, que eu e o Guilherme já estamos direcionando para as lives. Na última reunião que nós tivemos, nós já começamos a pensar a estrutura de um museu eletrônico, tipo um blog, um site, onde a gente vai deixar as lives e outros materiais que estão chegando, vídeos, documentários, fotos. Então, a gente já está catalogando alguns materiais que existem e posteriormente a gente vai estruturar e começar a montar. Então, para quem está fora de Sobradinho, vai ter a possibilidade, inclusive, de ter acesso a esse material, e para quem está em Sobradinho também vai ter condição de estar acessando, revendo as conversas, as lives e até dando um direcionamento, um uso, né, de forma que seja acadêmica e científica. Mas é isso, gente. Eu acho que a Luciana não vai conseguir voltar. Ela estava tendo diversos problemas com a internet. Eu vou tentar, eu vou procurar saber se ela quer fazer novamente, e aí eu vou me organizar para que ela possa vir aqui para casa, e aí a gente faz de uma forma mais organizada e até
pensando a internet, o sinal da internet de uma forma mais que dê menos trabalho. Infelizmente a gente tem esse probleminha aqui em Sobradinho ainda, né? Olá, Isaac, falta a sua resposta, Isaac, seu sim, né? Clésio vai lhe convencer aí. Mas é isso, gente. Eu e o Guilherme, nós estamos organizando uma live de avaliação e apontamentos para que vocês possam contribuir, direcionando ou indicando nomes de pessoas e personalidades que a gente pode procurar para trazer, para que os parentes narrem. Infelizmente, nós sabemos que o período eleitoral ele atrapalha um pouco. Pronto, a Luciana chegou. Deixa eu ver se ela consegue entrar e fazer as considerações finais. E aí, o que ficou, algo que ela achar que é necessário narrar, a gente faz em outro momento uma revisão e faz um registro com mais qualidade. Até para entrar tá difícil, hein, Lu? Cleves, a biblioteca ainda existe. Eu não sei, a questão está funcionando. Eu não sei agora nesse período de pandemia, mas ela está funcionando. Não sei a questão de materiais, quais os livros sobre o Sobradinho, sobre o Juazeiro. Eu prefiro a biblioteca da Escola Novo Horizonte. Ela tem alguns livros que realmente são bem interessantes e raros. Gente, a Lu não está conseguindo entrar. Eu vou tentar novamente. Se ela não conseguir, a gente encerra. E aí eu tento remarcar com ela para um outro dia. Semana que vem, sábado que vem, a família de José Balbino. E Isaac está apontando aqui a possibilidade de marcar para falar sobre o pai dele, que é uma pessoa que foi muito importante para uma das instituições religiosas da cidade. Lu, você está tendo problemas de internet, então faz as considerações finais e a gente remarca essa conversa. Talvez eu possa até ir pegar você em sua casa, trazer para cá, se Vasco autorizar, né? E aí a gente faz Sem aqui, problema. viu? Então, a gente faz como você achar melhor, professor, tá tranquilo, não tem problema não. Eu queria agradecer a quem participou, quem estava ansioso, minha parceira da vida, minha amiga Thaís, minha família, que eu sei que está todo mundo vendo, né? Meus irmãos queridos. E agradecer a você, né, Cleiton, porque assim, falar de quem a gente ama nem sempre é fácil, mas é gratificante, né? É extremamente gratificante. E você me conhece o suficiente para saber que, como professora, eu sou encantada pelas nossas histórias, né? Eu sou apaixonada, não tenho nenhuma a dizer disso. E sou alguém extremamente disposto sempre. Tenho A internet tá lhe judiando. A internet está complicada, né, Cleiton? Essa internet hoje, incrível, que essa internet não é assim. Você viu da outra vez, ela é tranquila. Mas, Não. então, eu agradeço de novo, né? Não sei se vocês ouviram tudo, mas eu agradeço a todos que participaram, que estavam ansiosos pela live, principalmente a minha família, os meus irmãos, meus sobrinhos, que eu sei que devem estar assistindo. Né? Se for necessário que a gente recoloque em pauta, porque a qualidade da internet deixou a desejar,
eu estou à disposição, eu estou sempre à disposição. Tem algumas limitações, mas eu quero sempre falar de nós, eu quero nos colocar mesmo em pauta, é importante para todos nós, isso é extremamente importante. Tá bom, Lu. O que eu posso dizer é que esse projeto ainda tem. Eu ainda. Assim, eu não consigo visualizar um horizonte para finalizá-lo. Assim, a gente pode pausar, como o Guilherme tem proposto, dar uma pausa agora, fazer o museu e construir o museu, inclusive, eu acho que a palavra é essa, os vídeos que estão no Facebook e no YouTube, deixar eles nessas plataformas e colocar numa extra, que seria um blog, e deixar todas as lives em um espaço, acrescentar TCCs, monografias que existem sobre a cidade, fotos que já foram oferecidas, né, disponibilizadas, para que a gente possa também deixar disponível para que qualquer pessoa tenha acesso, é claro, respeitando os direitos autorais dessas pessoas, dos donos. Enfim, realmente é democratizar o conhecimento, deixar o conhecimento disponível para todas as pessoas que queiram ter acesso ao conhecimento, né? Eu acredito muito que a nossa cidade ela só tem a ganhar com esse trabalho, o município vai perder. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim, né? Porque, assim, inclusive hoje eu estava passando com Raquel é, na reforma da praça aqui, e aí a gente conversando, ali deveria ter um monumento do umbuzeiro, né? Porque Nossa, é, tantas histórias, tantas falas, tantas narrativas sobre aquela praça do umbuzeiro, e infelizmente não se pensaram ainda, né? Aqui na possibilidade de fazer algo ou artificial, ou plantar mesmo, enfim, mas eu sim, acredito que seria um marco, né? Seria importante até essa conexão, esse sentimento de pertencimento que a gente tem falado tanto, estaria, quem sabe, até começando essa conexão da história da cidade, da história das pessoas com a cidade, com a urbanização da cidade. Eu acho que seria importante. E sua fala, ela traz personagens que vão para além da sua avó e da sua mãe. Então, são personagens que sim. representam coletivos. E esses coletivos, eles precisam ser dados também. Se a gente não construir signos e colocar esses signos na cidade, e aí pensando a educação patrimonial, se esses signos não existirem na cidade, como é que as pessoas vão criar conexões com o lugar? Eu acho que nós poderíamos ter monumentos que apontassem sei lá, um Indiscutível. buzeiro. É, é, eu sempre falo aquela procissão de mulheres que saíam para trabalhar na São Francisco e na Santana, os pescadores da nossa cidade, são vários, né? Ou seja, gente, essas histórias, esses coletivos, eles precisam ter, ter signos que os representem. Porque senão a gente vive numa cidade, passa, eu não tenho conexão com nada, né? Assim, eu não vejo, eu não me vejo na cidade. Mas se tem algo Sim, ali que me representa, nossa, já passo a ter uma conexão com o lugar. Se eu não pesquisar, se eu não buscar, se eu não estudar, eu não vou conseguir criar essa conexão. Mas cabe a quem pensa a cidade também criar uma estrutura que possibilite essa conexão. O Nikima e o Cleves estão falando sobre isso, a Praça do Umbuzeiro, e Cleves está dizendo árvore símbolo do nosso sertão e da infância de todos nós, isso, Cleves. Ou seja, transcende inclusive a história da nossa cidade. Eu acredito que ultrapassa. essas lives, inclusive,
problematizar ou indicar ou possibilitar que os nossos governantes eles possam estar pensando e patrimonial, pensando como o, a, a, a lógica arquitetônica da cidade ela pode ser pensada a partir da história da própria cidade. Mas é isso, Lu, muito obrigado. Do fundo do meu Por coração, nada. eu sei o quanto foi difícil o seu sim, que quando eu pensei as lives, eu conversei com você e você, eu vou pensar. E esse pensar demorou. E hoje, o quanto que foi difícil lhe colocar aqui para conversar. Então, nada é por acaso nesse mundo, minha amiga. É verdade, é verdade. Muito obrigada, Cleiton. Muito obrigada a todos. Obrigado. Todas Um as, abraço no coração. isso, todas as pessoas também que estão assistindo aí. Tchau, gente. Até sábado. Sábado, 5 horas, a gente dá continuidade e eu vou conversando com o Lu para a gente refazer essa conversa.